Olá a todos, meu nome é Luiz Ricardo. Esse trabalho foi realizado em conjunto com a minha orientadora, Rosi Ocota, e esse é um trabalho que foi apresentado nas 8ª Jornadas Internacionais de Histórias em Quadrinhos na USP. Bem, o título desse trabalho é Análise de Aspectos Gráficos e Suas Alterações em HQs da DC e Marvel no Brasil. Esse trabalho foi realizado na época quando eu era aluno de graduação, a partir da minha iniciação científica e depois do meu TCC. Atualmente eu sou aluno de mestrado da UFSCar, mesma universidade em que realizei a iniciação científica, o TCC, enfim. O mestrado, atualmente eu sou aluno de mestrado do programa de pós-graduação em Linguística. E, na verdade, esse trabalho, ele derivou da minha iniciação científica, porque na minha iniciação científica, eu realizei análise de 3 traduções da graphic novel Batman, The Killing Joke, e comparando ali as traduções. Porém, no TCC, eu expandi não só analisando a tradução, mas também analisando a questão da arte. Porém, não havia uma nomenclatura para analisar os tipos de aspectos gráficos que poderiam ser alterados. Então, para fazer aquela análise entre as comparações da parte gráfica das graphic novels, eu proponho, que é o objetivo desse trabalho aqui, demonstrar como que eu realizei essa nomenclatura que me ajudou a fazer a análise posteriormente. Porém, aqui eu vou englobar mais a nomenclatura em si. O trabalho que eu apresentei no TCC, que eu defendi no meu TCC, ele expande muito mais esse trabalho. Aqui é apenas um recorte do que foi feito na época do meu trabalho de graduação. Então, uma das motivações é porque a editora Abril, por exemplo, era uma editora que tinha o costume de alterar muito a arte dos materiais que vinham para o Brasil, das HQs, e a partir do meu interesse nesse tema foi que derivou essa vontade de analisar quais são os tipos de aspectos e mudanças gráficas possíveis, já que eu não encontrei uma nomenclatura que abarcasse diversos tipos de possibilidades de alterações para que eu analisasse os materiais. Então, a pergunta norteadora foi que tipos de alterações na arte eram comuns no Brasil até então. E naquela pesquisa, isso acabou derivando se as graphic novels que eu analisei também possuíam alterações na arte. Não vou focar tanto aqui, mas eu posso comentar brevemente um dos meus resultados lá. E aqui eu vou focar basicamente em HQs da DC e da Marvel, da editora Abril, mas também tem alguns exemplos da editora Panini e da editora Ebal, por exemplo. Sobre a metodologia, aqui são só alguns autores que eu cito, mas há outros no artigo, só para não me alongar nessa parte, mas eu cito aqui, por exemplo, o Valério Rota, com um conceito que ele retoma da área de tradução, aqui aplicada à área de quadrinhos, de domesticação e estrangerização. Basicamente, quando aqui no Brasil, por exemplo, um material que é estrangeiro vem para o Brasil, ele pode ser domesticado, isto é, ser alterado, por exemplo, um material que era em formato americano passa a ser formatinho, está sendo domesticado aqui no país. Como, por exemplo, a editora Abril, como a gente vai ver, ela sempre acaba fazendo essas alterações. E a estrangerização é quando se mantém aspectos do material original aqui no país. Então, por exemplo, se o material saiu em um formato americano, aqui se mantém em formato americano. Por exemplo, é uma forma de estrangerização. Eu também levo em conta os tipos de alterações que são propostas por Kindle, como os elementos das HQs, eles podem ser modificados, como, por exemplo, eles podem ser substituídos de um material original para um material publicado em outro país, ou eles podem ser adicionados, ou eles podem ser deletados, tirados. Aqui, Detraxio seria ele é tirado parcialmente, ou ele pode ser mudado para outra coisa, ou ele pode ser repetido, ele pode ser mantido. E ele também define grupos linguísticos, e pictóricos e tipográficos para categorizar os elementos das HQs. Então, por exemplo, grupos linguísticos seriam, por exemplo, um título ou um texto que está dentro de um balão. O grupo tipográfico, por exemplo, seria a fonte utilizada para determinado personagem, que se difere da de outro. Um grupo pictórico, por exemplo, seria a expressão da forma do balão ou da forma de um quadro, de um requadro, por exemplo. Só que essas categorias, elas não eram suficientes para tentar analisar os fenômenos que ocorriam aqui no nosso país, porque muitas vezes algum elemento acabava esbarrando em diversos grupos, como eu demonstro no artigo. Então, eu decidi dividir entre macros e microelementos, então eu defini quais seriam macroelementos e microelementos da HQ que poderiam ser modificados. Aí eu cheguei numa nomenclatura que eu vou mostrar mais pra frente, aqui está resumida, e a partir desses elementos, eu pude perceber desses elementos quais eram substituídos, adicionados, deletados, mudados, enfim. E eu consegui chegar numa listagem de 30, mais ou menos 30 tipos de alterações, e a partir de análise de mais ou menos 100 exemplos, pouco mais de 100 exemplos de edições da minha coleção particular. Aqui são só os macro e microelementos que eu pude encontrar. Entre os macroelementos está o formato, a história, a página, a ordem de leitura, o espelhamento, o layout, a diagramação e os quadros. E os microelementos, o balão, o recordatório, a onomatopeia, o desenho da arte, texto escrito na imagem ou em letreiros, cores e o fonte da letra ou negrito. Então, aqui são a retirada do meu trabalho do TCC, por exemplo. Como já se sabe aqui no país, o formatinho foi um dos formatos que muitas HQs foram lançadas a partir dele, e como ele era um formato que acabava reduzindo, até que foi conhecido como formato Pato, porque derivou de uma das edições do Pato Donald, lá do começo das publicações da editora Abril, esse formato acabava fazendo com que muitos elementos dentro dele fossem reduzidos. Então, a partir do momento em que esse formato acaba desaparecendo do mercado, por exemplo, relacionado a DC e Marvel, ele é um formato que acaba, com o tempo, os elementos passam a ser menos domesticados e mais estrangeirizados, digamos assim. Então, aqui tem um primeiro exemplo de alteração de formato, comparando as Novos Titãs da editora Abril, em formatinho, com a Lendas do Universo DC, dos Novos Titãs publicado pela editora Abril, já em formato americano, mais próximo do formato original. Também, um outro tipo de alteração foi a história por lado de uma sequência, que era muito comum, por exemplo, na época da editora Abril. Aqui vocês podem observar do lado esquerdo a revista New Titans, com a numeração original, e do lado direito Novos Titãs, com a edição da versão brasileira, e, por exemplo, a edição 81 da versão original nunca foi publicada no país. Então, ocorriam saltos
Aqui um caso foi de uma edição, mas às vezes podia ocorrer salto de 30 edições. Então o salto de uma história foi pulada, né, de uma sequência. Um outro tipo é a página que é cortada, também muito comum. Aqui, por exemplo, na parte aqui da esquerda, é a versão de um formatinho, a versão brasileira, na época lançada. Aqui, nessa figura 3, como pode perceber, aqui a imagem do meio, ó, a página do meio foi a que foi excluída, subtraída da versão brasileira. Aqui abaixo pode-se perceber a capa da edição. Aqui está a capa que justamente está atrelada à página que foi excluída. Então aqui a Ravena, né, nas águas. A página excluída justamente tem a Estelar e a Ravena ali conversando, enfim, na natureza, ali vão para uma cachoeira, começa um diálogo muito íntimo entre elas. Porém, a versão brasileira corta essa parte. Então a capa da versão brasileira acaba não fazendo nem tanto sentido, porque a cena da página que representa a capa foi cortada da versão brasileira. Outro caso relacionado à página é o acréscimo dela. Não acontecia sempre, mas aqui é um exemplo de Guerras Secretas quando foi lançada pela Editora Abril, quando houve a adição de páginas. Aqui, por exemplo, é um outro fenômeno que é o rearranjo da ordem de páginas. Então, por exemplo, páginas que deveriam, no original, estavam na esquerda, na versão brasileira são publicadas à direita, e vice-versa. E muitas vezes a página da esquerda, nesse caso aqui, que no caso final Robin está surpreso, muito possivelmente era da página da direita. E quando o leitor vira a página, estaria ali o Superman, sendo a surpresa, seria a página de surpresa. Porém, essa publicação da Editora Panini, a página, quando o leitor vai ler a página da esquerda, que deveria ser da direita, não tem por que ser a página de surpresa mais, porque não vai haver um virar de página para ver o Superman ali sendo possuído ali pela planta, né, alienígena. Então, o que acontece é justamente a virada de página teve um rearranjo. O que era na direita não está mais pela direita, está agora na esquerda. Outro fenômeno que foi encontrado é o layout. Então, o layout que podia ser alterado, mas aqui, nesse caso, não houve quebra de quadros. Os quadros não, no original que está à esquerda, é uma página, né, de 3 quadros por 3, e na versão publicada pela editora Ópera Gráfica, da Piada Mortal, uma versão em bolso, ela foi publicada em página de 2 quadros por 2. Porém, se você observar, apesar do layout ter sido alterado, os quadros não foram alterados, a arte não foi alterada, não foi cortado o quadro. Diferente do que acontece nesse outro caso em que há quebra de quadros. Aqui a publicação de Camelot 3 viu pela editora Abril. Então aqui, por exemplo, na versão à esquerda, nessa primeira imagem, é a versão original. Tem uma cena de nudez que na editora Abril foi censurada e o quadro foi rearranjado. Houve um corte do quadro, né, ele foi quebrado, ele foi rearranjado, estava embaixo vai para cima, e o que estava em cima vai para baixo, e adiciona uma seta, justamente para esconder a nudez. Então aqui houve um layout alterado e houve uma quebra de quadro. A mesma coisa que acontece na imagem da direita, em que havia um beijo lésbico, e esse beijo foi omitido, e os quadros foram ampliados. Então aqui houve também uma quebra de quadro, porque de 5 passou para 4. Outro fenômeno é o apagamento de quadros. Nesse caso específico é porque a Editora Abril, ela tirava parte de uma história e publicava na outra parte da história. Então, nesse caso aqui, esses 2 quadros faziam referência a uma sequência de páginas dentro da história que foi publicada em outra edição, que não fazia sentido ter colocado aqui. Eles adicionaram um outro título dentro da história para tampar, digamos assim, esses 2 primeiros quadros que foram excluídos. Então, houve aqui o apagamento de quadros. Aqui é um exemplo da Editora Ebal, em que havia a inserção de quadros quando havia quebra de história, porque às vezes a Editora Ebal não publicava a história completa, ela dividia uma história em 2 edições brasileiras. E a segunda parte, quando lançava numa outra edição, ela tinha um quadro resumo, como se pode ver ali no quadro à esquerda. Os Patinadores Fatais, parte 2, foi adicionado como um resumo do que havia acontecido na edição anterior. Então, é um caso de adição de quadro, mas também de quebra da história. O balão recordatório, aqui, apesar de talvez só referir balão, mas entende balão e recordatório, podiam ser alterados de diversas formas. Então, podia ser alterado o tamanho, ou poderia ser adicionar um balão, ou juntar os balões, ou cortar um balão completamente, ou realocar o texto de um balão que ia para outro, ou alterava parcialmente o texto dentro dele, ou alterava o tipo de balão. Aqui, nesse caso, a gente percebe, no exemplo da revista Novos Titãs, a quebra de quadros, por exemplo, a diminuição do texto dentro do quadro já é perceptível, e dentro desse quadro que acontece o beijo, na versão original temos 3 balões, que na verdade viram 2, e há a perda do texto também. Nesse outro quadro aqui, que simboliza a rua, né, com o personagem, o Cyborg está refletindo consigo mesmo, eram 2 balões, perdão, no original, que se torna apenas um balão na versão brasileira, da Editora Abril. Aqui, por exemplo, é uma página uma das primeiras páginas da revista, e que justamente pode perceber vários fenômenos, né? Então, aqui a alteração da cor, por exemplo, ou mesmo alteração do tipo de balão, porque aqui no último quadro, na versão original é um balão normal, tem um tipo de realce específico, mas na versão brasileira, que está à direita, é um balão de grito, né? Então, o tipo de balão muda. Por exemplo, aqui em cima, na versão original, temos 3 recordatórios ali em verde, na versão brasileira eles se tornam 4. Na nave, eles saem 2 balões, na versão brasileira sai apenas 1. Então, há o apagamento de alguns balões e mudança no tipo de balão. Também acontece aqui nesse exemplo da Crise nas Infinitas Terras, a troca no tipo de balão. Então, por exemplo, aqui na versão original é um balão de grito, aqui na versão brasileira, à direita fica um balão de fala normal. E na original eram 2 balões aqui no terceiro quadro, que se tornam apenas um balão com texto redistribuído, né? O formato se assemelha de 2 balões, mas o texto ele é corrido. Aqui também, no exemplo de Crise nas Infinitas Terras, o enxugamento do texto e também a mudança no tipo de balão, no tipo de balão não, a mudança na quantidade de balão ali, né? Então, 4 no original se tornam 2 na versão brasileira. Aqui é um exemplo da técnica de decorado, que é justamente ampliar o desenho ou também
Nesse caso aqui é retoques, ou retoques. Aqui nesse caso, edições eram reaproveitadas. Então, uma edição que era do Pato Donald foi reaproveitada para o Zé Carioca, mudando os personagens. Mas essa técnica de decorado também acontecia como ampliação do desenho. Naquele exemplo que eu dei do beijo lésbico, para que o quadro do meio fosse omitido, foram ampliados os outros quadros que estavam ali circunscritos a ele. Então, é interessante perceber que a técnica do decorado, como mudava o formato, obrigava também a mudar um pouco a arte, esticar um pouco da arte. Aqui também houve alteração na arte em si de objetos ou de personagens, mais especificamente aqui da personagem vampira. Houve casos também de alterações nas cores, como por exemplo aqui na capa, né, publicada pela editora Block à direita. Outros fenômenos, por exemplo, o fenômeno da cor foi observado em outros exemplos também. Não vou ficar retomando, porque pode ser observado, analisado também em outros exemplos que eu citei anteriormente. Aqui é o apagamento ou a não tradução de algumas letras no desenho. Nesse caso aqui, a editora Bio alterava a arte de fundo para modificar e colocar um texto na versão brasileira. Por exemplo, aqui está escrito News, bem no fundo, né? Na versão brasileira fica como note de notícias, e aparece Delta aqui em cima do prédio. Na versão original era Star, Laboratórios Star. Aqui, a versão até certa parte da editora Abril, de publicação, depois da década de 90, acaba mudando volta para a versão original. Mas aqui está publicado ainda como Laboratórios Delta. Então, eles precisavam sempre retocar e colocar Delta e tirar Stars. Aqui, por exemplo, não houve o caso de tradução desse texto inscrito na imagem. Casa Maluca não se mantém traduzida nas outras versões, porque aqui é a primeira versão da Abril, aqui é uma segunda versão da Abril publicada, e aqui é a versão da Panini. Alguns momentos houve alteração na fonte das letras ou do negrito. Nesse caso, o negrito ele muda de posição de help para terra, ali no primeiro balão, por exemplo. Ou mesmo não há a grafia a mudança de cor, na verdade, né? Porque a versão original ela era em roxo, a versão brasileira não mantém em roxo. E não há nenhum negrito na versão, não há nenhuma palavra de realce também na versão brasileira, mas há na versão em inglês. E um outro exemplo aqui é a inserção da fala do tradutor que não estava presente no original. A versão da esquerda é justamente um quadro que não há comentários, porém, na versão brasileira há comentários na nota de rodapé, porém não é uma nota de rodapé explicativa, é uma nota de rodapé cômica, que é justamente o tradutor fazendo uma piada, que não estava presente na original. Então, esses são só alguns exemplos que eu encontrei fazendo a análise na época do meu TCC. Outros exemplos, outras imagens estão lá no meu TCC, no repositório. Aqui são só alguns que eu trouxe para complementar o artigo também. Bem, com algumas considerações finais, as graphic novels, na minha análise, depois que eu fiz, elas não tiveram uma quantidade de alteração como houve nas HQs mensais em tamanho formatinho. Só a título de comparação, aqui é uma HQ que foi publicada em formatinho, que saiu em Novos Titãs número 23, aqui é o original New Teen Titans número 13, que saiu em Novos Titãs 23 da editora Abril, e aqui são as versões do graphic novel que eu comparei. Só a título de comparação, na mesma época, essa primeira em formatinho e a primeira da graphic novel foram lançadas no mesmo ano. E já se observa que havia muitas alterações no formatinho, e com o tempo, as alterações na graphic novel foram diminuindo. Então, se percebe que essas alterações eram muito mais frequentes, por exemplo, no tamanho formatinho e não no formato graphic novel, e isso acabou gerando outras hipóteses e consequências de análise que foram melhor entendidas no TCC, e leves alterações na parte gráfica foram observadas que foram diminuindo com o passar do tempo. Então, à medida que novas versões foram elaboradas da graphic novel, elas mais se assemelhavam à versão original. Então, havia muito mais presença da técnica de estrangerização do que a técnica de domesticação. Alguns exemplos que eu trouxe ali durante a análise foram da graphic novel do Batman também. Então, a mudança no formato, então, muitas vezes, os materiais que eram publicados em tamanho reduzido, que agora passam a ser publicados em tamanho original, tornam inviáveis essas alterações na arte dos fotolitos, e dá para perceber nos formatinhos, ali nas alterações, era muito mais frequente nos microelementos, porém, ao finalizar a edição seguinte, observou-se também uma alteração nos elementos macros. Então, nesse caso, aquela edição de formatinho não tinha muitos elementos macros alterados, como pode se observar aqui, né? Não há muito elemento macro assinalado com X na parte do formatinho. Mas na edição seguinte que eu analisei, tinha muito elemento macro alterado. Então, havia muita técnica de domesticação com os formatinhos na época e estrangerização com as graphic novels, também porque elas eram publicadas na versão original, acredito, né, uma das hipóteses, e também por ser um material considerado como mais adulto, um material mais diferenciado da época. Bem, essas são as considerações que eu havia realizado. Aqui são as minhas referências, algumas delas que eu trouxe aqui, há outras que estão no artigo, e aqui tem algumas listagens das figuras que eu mostrei durante a apresentação e a fonte de cada uma delas. É isso, agradeço por terem assistido até aqui.